Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua indispensável companhia. A reprise, você já sabe, é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos o prazer de receber o presidente do Corecon no estado do Rio Grande do Norte, economista Ricardo Valério, a quem agradeço a presença. Tudo bem, Ricardo? É sempre um prazer renovado estar aqui com vocês, Pinto. É um prazer todo nosso. Meu caro, vamos passar aqui qual é o seu olhar do Corecon, o seu olhar em relação a esse momento que vive o Brasil, onde junta-se crise econômica com crise política. Olha, Pinto, nossa situação, ela vem sendo decantada já há bastante tempo, né? O cenário da economia mundial já não era bom. Internamente, o Brasil acumulou a situação da crise política gravíssima, juntamente com a condição econômica, em função do déficit público elevado do Brasil, o nosso descontrole na taxa inflacionária, e isso veio a contribuir com toda essa situação, com o aumento do desemprego, até a gente chegar nesse cenário. Atualmente, com essa situação agora agravada, com essa questão toda de impeachment, vamos ver qual é o novo cenário que vai se descortinar com essa nova realidade. Olha, a gente escutando os economistas, uma parte dos economistas fala que o déficit nacional ele teve mais importância nessa crise. Outra parte fala-se da questão das commodities, do contexto internacional em que o Brasil está inserido nesse momento de crise. É as duas coisas? É uma das duas coisas? Qual o seu olhar? Em economia, tudo se vê do cenário, né, Pinto? Não é um conjunto de coisas. A gente tem uma crise internacional, mas internamente nós deixamos de fazer o nosso dever de casa a partir de 2013, 2014, né, quando a gente passou a ter um descontrole total dos gastos públicos. Isso gerou um déficit fiscal enorme no Brasil. Um déficit que nós vamos levar talvez de 3 a 4 anos para voltar a ter um reequilíbrio. Hoje, você ter 125 bilhões de reais de déficit é uma situação impensável em outra situação. As commodities, obviamente, que é uma situação de cunho internacional, houve uma queda também. A outra questão foi que o Brasil perdeu o seu controle do teto da meta de inflação. Né? Juntando toda a situação, tivemos o desequilíbrio também do câmbio, e com todo esse cenário veio até esse agravamento. Agravamento esse que chega na taxa de desemprego, né? Maior dos últimos 13 anos. Hoje a gente tem 10 milhões e 400 mil trabalhadores brasileiros desempregados, uma taxa de 2 dígitos, né? 10,4% da população desempregada. Só a nível de Rio Grande do Norte, nesse trimestre, nós temos aí cerca de quase 10 mil trabalhadores que estão sem emprego. E isso tudo é um quadro, dentro de um quadro de recessão, com taxa de juros altíssimas, que nos levam a crer que o ano de 2016 é quase um ano perdido. Vamos ver agora com o desdobramento da confirmação ou não do impeachment, qual é o novo cenário que vai ser descortinado. Isso sem contar que 2015 também já foi um ano perdido. Eu acredito que desde 2014, né, que nós tivemos um período, uma década muito boa aí, de 2003 a 2013, nesse período, sei para você imaginar, o Brasil virou 20 milhões de empregos novos. Né? Em 2 anos, praticamente, a gente perdeu a metade desses novos empregos. A gente pulou de 20 milhões de empregos gerados, nesses 2 anos a gente perdeu 10 milhões de empregos. Então, tudo isso é um cenário que realmente a gente veio se agravando em 2014, em 2016, e sem ser pessimista, mas a gente imagina que, se sendo resolvido toda essa atribulação política, a gente imagina que o ano de 2016, pelo menos, ele para de piorar. Nós teremos um ano de 2017 um pouco mais estável, se a classe política não complicar de novo o cenário, e em 2018 a gente pode passar a ter um pequeno crescimento, mas ainda muito modesto. O Brasil só realmente bota a cabeça de fora agora, quando for em 2018, e queira Deus que a gente eleja finalmente um estadista, o último estadista do Brasil. Você ouviu algum no horizonte? Isso? O último que eu me recordo de eleitor ativo é o nosso doutor Ulisses Guimarães. De lá para cá, se você for comparar a nossa classe política com uma pessoa do tipo do doutor Ulisses, está muito abaixo. Né? Nós precisamos ter um novo estadista. Um novo estadista que ele não vai surgir dessa classe que está aí atualmente. Deve aparecer
alguém novo, ou na área empresarial, ou na área dos trabalhadores, que seja um produto novo, que venha com uma nova roupagem, com um novo pensamento, sem as mesmas mazelas do cunho político atual. Tá? Então, só um novo estadista é capaz de promover as reformas que o Brasil precisa, da Previdência, na trabalhista, na parte política, principalmente, tá? E na parte fiscal. O Brasil precisa de uma grande rearrumação. O nosso problema não é mais conjuntural. O nosso problema atual, a nossa crise é tão profunda que ela é de natureza já estrutural. Nós precisamos mudar, reinventar o Brasil para que a gente possa ter um patamar, que a gente possa descortinar uma situação melhor para a nossa economia e, notadamente, para a nossa população. Observando também o cenário mundial, que tem uma influência, já que a gente depende muito de commodities, o senhor vê também, paralelamente, uma mudança no cenário internacional? Eu digo isso porque na década que o senhor, até 2013, quando o senhor se referiu, a China, por exemplo, que compra muito do Brasil, crescia, né, até 12%, né? Hoje caiu para 5%, né? A China tende a voltar a comprar mais do Brasil? Olha, pelo menos tudo leva a crer que ela para de cair. A China está estabilizando. Notadamente, ninguém consegue resistir nem períodos longos de crescimento, nem períodos de grande baixa. No Brasil, se você for analisar, de 1930 até agora 2015, são vários ciclos que em outra oportunidade a gente revela para você o que aconteceu nesse período e as reações finais até chegar no momento atual. Perfeitamente. Presidente do Corecon, Ricardo Valério, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. E passa o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Com toda certeza. A propósito, a nossa revista da Economia, Economistas, nova, do COFECON e do Corecon. Perspectiva para a Economia em 2016. Vou ler. Muitíssimo obrigado, Ricardo Valério. Muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora. Não sai daí, o intervalo é pequeno, a gente volta em um minuto.